Isso. Aí eu vou deixar lá no meu apostolado, tá certo? Então, primeira coisa que, né, eu gostaria de estabelecer aqui, o que é a catequese e o que ela se propõe a responder. Bom, basicamente, né, o termo catequese vem do grego, que significa instrução oral, né? São a junção de duas palavras, que uma significa voz e outra ressoar, alguma coisa assim, né? Mas o sentido mesmo da a catequese é a instrução oral, porque era assim que primeiro, né, foi assim que Jesus ensinou os apóstolos, né? Jesus, começou a pregar o evangelho, começou a ensinar, discipular pessoas através da oralidade, né? Jesus não escreveu nada e não mandou que escrevessem. A primeira coisa que ele fez foi ensinar oralmente, né? Isso é normal na história da humanidade. É muito comum o ser humano, a tradição oral, a tradição sobretudo, né? O ser humano é um ser completamente tradicional. Agora, o oral porque é o mais comum, né? É o mais básico, o mais acessível, né? A nós. Então, certo, né? A catequese é uma instrução oral, mas é uma instrução oral da fé. A fé é esta que é revelada, né, por nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele vem nos revelar a fé. Antes de Jesus, nós tínhamos os judeus. Os judeus, eles creem numa salvação através da genética, o sangue. Você não vê nenhum judeu indo pregar, bater na porta de outra pessoa para fazer aquela pessoa se converter ao judaísmo. Isso não existe. Para o judeu, a salvação é genética. Você tem que ser filho de um judeu, né? Por isso que eles falam filho de Abraão, Isaac, Jacó, porque é a questão da genética. Então, antes de Jesus, a salvação era assim. A partir de Jesus, ele veio nos trazer a boa nova do Evangelho. Qual que é essa boa nova? Evangelho significa isso, boa nova. Então, qual é essa boa nova? É a da salvação. É que você não precisa mais ser filho de um judeu, porque uma pessoa que não era, você não tem o que fazer, você já era, você não tem o que fazer. Agora, com a fé, qual que então essa é a melhor coisa que Deus poderia nos dar, é a salvação. Porque a vida já é incrível, a vida é ótima, mas a vida sem a salvação não vale de muita coisa. Então, a melhor coisa que Deus poderia nos dar é a salvação. E agora ele vem trazer isso não só para aquele povo que ele tinha escolhido, que ele tinha cuidado, né, durante quase 2000 anos. Não, agora é para todo mundo. Para todo mundo que quiser e aceitar e se submeter a esse Deus. E claro, acreditar. Nem todos acreditam. Muitos não acreditaram e até hoje muitos não acreditam. Então é a questão da fé, né? Então o que a catequese ela nos propõe a responder? Bom, o básico, né? As questões da igreja, instruções básicas da fé, né? Deus é uno, mas é trino. Os anjos, né? Nossa Senhora, tal, o básico, né? Eucaristia, os sacramentos. Mas, no geral, uma boa catequese ela precisa responder para que serve a vida. Infelizmente, muitas pessoas nós percebemos que elas saem das catequeses sem ter uma coisa básica, que é isso. A vida serve para eu servir e amar a Deus. E um dia me unir com Ele no céu. Ponto. Ponto. É só isso e tudo isso ao mesmo tempo. Porque a união com Deus é a melhor coisa que poderia existir. Muito melhor do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente nem consegue imaginar. Como vai dizer São Paulo, não é? Então, é isso que, né, uma boa catequese pretende responder, e é isso que nós vamos ver aqui, e é o que eu pretendo com que vocês não saiam, né, desses encontros ao fim deles, né, sem essa resposta. Tá certo? Então, beleza. Né, sobre a instrução, que a gente já viu, né, ela a catequese é uma instrução não só para o coração, mas para a mente, não é? Então, o intelectual, né, a gente não pode excluir isso da equação,
Muitas pessoas, hoje a gente tem esse jargão, né, de que, não, se você, ou você estuda ou você acredita em Deus. Os dois não dá, porque, né, eu já vi muitas pessoas, quando eu falei que eu faço história, né, sou graduando em história, eu pretendo, né, ser professor, é uma coisa que eu gosto de ensinar, eu gosto de história, eu gosto de conhecer, e aí me falaram assim, olha, cuidado, hein, se você estudar muito, você vai ficar ateu. Eu olhei para a pessoa e falei assim, meu, eu abri a boca aqui, eu vou jogar pérola aos porcos, porque essa pessoa está muito distante do entendimento que eu tenho. Mas é muito ao contrário, é muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza da minha fé. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que Deus é evidente na história. Ou as ordens dele, a lei dele é evidente na história. Imagina uma sociedade que pode matar, tudo bem, vai todo mundo ficar louco. Todo mundo ficar louco, isso é uma doideira. Imagina uma família que não se respeita pai e mãe. Vai acabar tudo, vai tudo cair por terra, vai ruir. Isso é uma coisa do ser humano. Então, esse é o problema do mundo moderno, né? Uma das minhas intenções, né, nesses encontros é trazer esse entendimento para vocês. O mundo moderno fala o seguinte: ó, Deus é uma coisa e a nossa vida é outra. Isso, sobretudo, desde 1889, né, aqui no Brasil, que é a famosa proclamação da República, porque antes da República, o sacro não, né, mas o Império do Brasil, ele era submetido à Igreja. Tanto que, né, lá atrás, quando a princesa Isabel assina a abolição da escravidão, ela faz isso a mando do Papa. O Papa manda uma carta lá de Roma falando para ela fazer isso e ela vai lá e faz. Por quê? Porque era um Estado, era um governo que estava submetido à igreja como assim deve ser. Imagina um governo que não é submetido. Bom, isso a gente vê, né? A gente vê a desgraça que acontece hoje em dia, né? Mas, enfim, a gente consegue perceber muito mais claro. Por exemplo, nas pessoas hoje que têm entre 70 e 80 anos, que é, por exemplo, a idade da minha avó. Porque essas pessoas foram filhas de pessoas que ainda tinha um Brasil imperial muito forte na cabeça, embora não seja ainda, né, não seja mais o Brasil imperial, mas o que ficou para aquela pessoa era isso. Então, por exemplo, para minha bisavó, era impensável você pensar em divórcio. É uma coisa mais absurda, mais ridícula que existia. Você tá louco? Não faz o menor sentido. Já na geração da minha avó era a coisa mais comum, porque o Estado agora é permitido. Há 100 anos atrás não era permitido você divorciar. Porque há 100 anos atrás o casamento, ele era junto, o entendimento que se tinha de casamento era o de Jesus Cristo. Que se você se unir, o que Deus uniu, o homem não separa. Se você se uniu à sua mulher, você não vai separar. E o grande problema, né, da nossa modernidade é que com os divórcios em moda, né, em alta, as famílias ficam desestruturadas. Uma família desestruturada cria uma criança com problemas, sequelas na cabeça. Eu sou fruto disso, né? Eu vivi isso, então posso falar com autoridade. Né? Então cria uma. E como uma criança sequelada da cabeça, como que ela vai parar para pensar em Deus? Hoje tem pouquíssimas pessoas da minha idade querem saber de Deus, querem, né, se aprofundar e ter uma experiência com Jesus Cristo. Mas porque a gente já veio de uma sociedade já muito bagunçada. E eu acho que a catequese é um reflexo de tudo isso. Porque quando a primeira catequese que teve aqui no Brasil, com São José de Anchieta, um jesuíta, um baita de um santo de um calibre grosso, não é um santo brincadeira, assim, um pouquinho, não, o negócio é sério. Na catequese dele, para índio, Sagrada Escritura, Santo Tomás, Aristóteles, filosofia clássica. Hoje você não aprende filosofia clássica nem na USP.
Então, enfim, né, o nosso mundo está para lá de estragado já, né? Mas a gente está aqui para restaurar isso, né? Que a gente está com um monte de jovem que vai começar uma família estruturada em nome de Jesus. Todo mundo aqui, ó, vai ser ótimo. A Roberta já olhou para a Júlia assim, e ela já, meu Deus. Mas enfim, vamos lá, né? Então, o básico, né, que a gente precisa ter, né, que vocês precisam entender, o credo apostólico. O nosso credo, que a gente reza na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, credo significa creio em latim, tá? É a mesma coisa, né? O nosso creio. Que ali, no nosso credo tem os artigos da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É um artigo. Criador do céu e da terra. Outro artigo. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Outro artigo. Enfim, ali tem os artigos da nossa fé. E esse é o básico, né, do ser católico. Nós cremos em Jesus Cristo, né, nós cremos em um Deus que é uno, mas que é trino ao mesmo tempo. Eles são pessoas distintas, mas da mesma natureza. Uma comunhão perfeita que são um só Deus, né, um único Deus. Pessoas distintas, mas de um único Deus. Então, o nosso creio, né, são os artigos da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo e que esse Jesus Cristo nasceu. Esse Deus, ele se encarnou, que nós iremos celebrar, né, daqui a pouco, com a graça de Deus. Melhor época do ano. Esse Deus se encarnou para a nossa salvação. Ele viveu uma vida como nós, na verdade, ele viveu pior que a nossa, né? Porque a vida 2000 anos atrás não era para qualquer um. Na verdade, sei lá, há 80 anos atrás a vida já era extremamente difícil, né? Que dirá 2000. Mas ele viveu, né, uma vida como a nossa, ele viveu, acho que até pior, né? Porque, bom, eu já falei isso, mas é porque ele foi pobre, né? Ele trabalhava e tudo, mas ele não era da alta sociedade, né? Não tinha luxos, né? Ele viveu uma vida extremamente simples, anônima, maior parte do tempo. 10% só da vida de Jesus ele faz alguma coisa. Todas as outras ele fica com a mãe e com o pai dele, obedecendo, trabalhando, quieto, orando, se submetendo. Isso quer dizer alguma coisa, isso não é à toa. Não existe. Outra coisa que eu queria estabelecer aqui para vocês, né? Não existe coincidência, existe providência. Deus é um Deus grande demais para fazer alguma coisa, sem querer, não caiu aí, não, tá tudo bem. Não. Sempre providência, sempre. Por mais que às vezes seja ruim, é uma providência. Não existe nada sem querer, né? Existem alguns que falam que é cristocidência, né? Então, Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele opera de todos os modos. Claro que ele usa meios, ele usa intermediários para fazer isso, ele usa os anjos, ele usa as pessoas, ele usa até os animais. Viu um gato outro dia que salvou um bebê de cair da escada e tal. Então Deus pode usar até uma planta, não sei, mas ele pode, né? Então o nosso credo tem lá os artigos da nossa fé, tá certo? Mais básico, tá lá. Inclusive recomendo aqui o credo niceno Constantinapolitano, alguma coisa assim. Dê uma olhada, é o mesmo credo, só que ele está mais específico, os artigos ali, né? O que significam. Então, o Pai Nosso, por que o Pai Nosso? O Pai Nosso ali, aí ele está simbolizando toda a nossa vida de oração. Porque Jesus, ele quis resumir, né, toda a nossa oração ao Pai Nosso. Não que a gente não possa fazer uma oração e falar com Deus, né? Mas que o Pai Nosso ele é o mais perfeito. Porque ali está todas as coisas necessárias que nós precisamos pedir a Deus. E é o que nós vamos ver no final, né? Sobre a oração infalível. Existe uma oração que é aquela que oração Deus que não aquela oração que Deus não nega. A gente chama de oração infalível. Ou seja, se você fizer essa oração, você vai ser atendido com certeza, mas não é nem dúvida, é certeza. Você vai ser atendido. A gente vai ver como, né? Tem que fazer do jeito certo. A gente vai ver como no final. Então, os mandamentos, porque é o básico, né, da nossa regra, das leis que Deus colocou no mundo, não é na igreja.
É claro que a igreja ela fala, ó, isso aqui a gente deve seguir, né? Mas isso Deus colocou na história da humanidade, do universo, sei lá, é o básico, é a ordem de Deus, é a regra de Deus. Ele coloca as coisas. O jovem rico, como, né, um pouquinho antes ali do que eu pedi para vocês lerem, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, tem a passagem do jovem rico. E o jovem chega para Jesus e fala, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí, primeira coisa, Jesus fala, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E depois ele fala, olha, segue os mandamentos. Se você quer se salvar, segue os mandamentos. Ou seja, isso aqui já cai por terra outra coisa que o povo vive falando aí, tá na boca do povo. Ah, fulano morreu. Ah, sem dúvida foi pro céu, né? Afinal, ele não matou. Ele não roubou. Bom, mas só tem então isso. Quinto e sétimo mandamento. Acabou. De resto, esquece. Não tem mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Gente, ao contrário. Jesus ele veio para cá nos trazer a salvação porque a gente precisava de salvação. Sem a gente fazer alguma coisa, a gente já está condenado. Santo Afonso de Maria de Ligório fala: quem reza se salva, quem não reza se condena. Você não precisa fazer alguma coisa para você ser condenado. Condenado é só deixa o carro na banguela. Ele já vai a gravidade já faz o estrago. Você precisa fazer alguma coisa para se salvar e fazer muito, né? É, Jesus ele vai falar: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Ele não falou se era impossível, ele não falou nada, ele falou: esforçai-vos. Por quê? Bom, porque ele, claro, né, ele conhece o nosso coração, ele vai ver se a gente vai estar se esforçando. Porque ainda no jovem rico, vamos lá, o que acontece no jovem rico? Tem um jovem, ele vê Jesus, e aí ele vai correndo até Jesus. E ele fala: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar salvação? Essa parte eu já falei, né? Então vou pular. E depois ele fala: segue os mandamentos, tal. E aí o menino fala: olha, mas eu já fiz isso desde a minha infância. Eu sempre fiz isso. Qual que é a novidade? Aí Jesus fala para ele: olha, ainda lhe falta uma coisa. Dá todos os seus bens aos pobres e me segue. Quando fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. E aí o jovem olha e ele fica triste. E aí Jesus vai embora e ele fala para os apóstolos: como é difícil um rico entrar no reino do céu. É onde ele fala aquela famosa frase, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí nisso, São Pedro ele está escutando e ele fala assim: mas então se ele ia dar os bens dele, ia ganhar um tesouro, o que nós vamos ganhar? Porque nós não deu muito mais que os bens, nós deu a vida. Nós se entregou tudo, trabalho, mulher, família, a gente deixou tudo para te seguir. E aí Jesus, ele fala assim: todo aquele que tiver deixado casa, mãe, carro, enfim, né, carro não tinha na época, até tinha, mas era diferente, mas enfim, todo aquele que deixar família, todo aquele que deixar coisas boas, ele só fala coisas boas, ele não fala coisa ruim. Aí tem gente que fala: não, mas eu parei de matar. Como assim? Não, agora pensa num casamento. Eu propus isso. Cadê o Davi? O Davi tá aqui? Não tá, né? Eu propus isso pro Davi. A gente tava conversando, né, no último encontro, só tava eu, o Davi e o Igor. É Igor ou Yuri? Acho que é Igor. Enfim. E aí eu tava dizendo que o nosso relacionamento com Deus é como um namoro. É como um casamento. Você precisa gastar tempo com a pessoa, você tem que fazer ela se sentir amada, você tem as suas vontades, ela tem as dela, e você precisa ajuntar isso aí até que, né? Só que não é 100%. Então você vai ter coisas suas que você vai ter que podar, né? E tal. Só que como Deus é perfeito, só a gente tem que podar. Então, vai ter. Eu compartilhei com ele, né? Eu sou noivo, né? Como eu já disse, e eu estava num relacionamento. E quando eu entrei no meu relacionamento, nós não éramos de Deus. Eu não, tipo, eu ia na missa, mas eu
não sabia o que eu estava fazendo lá. Essa é a verdade. A pessoa que vai na missa, mas ela não se aprofunda, ela não sabe o que ela está fazendo lá. Uma vez eu perguntei para um rapaz, ele era um senhorzinho, eu encontrei ele na missa, eu estava trabalhando lá em São Paulo, né, eu estava numa imobiliária lá, e aí esse senhor era meu gerente. E aí eu cheguei nele e falei assim, poxa, sua Arruda, eu vi o senhor lá na bicha, eu falei o nome, agora se ele vê isso aí, tá lascado. Ai, meu Deus do céu, mas enfim. Eu falei assim, poxa, eu vi o senhor lá na missa, né, que bacana, porque eu fui lá no santuário, né, era dia, não lembro se era dia, mas era um dia festivo, lá no santuário, São Judas Tadeu, e eu fui lá e eu falei assim, poxa, eu vi o senhor lá, né? Que bacana. Aí ele falou assim, eu sempre vou, porque na minha família a gente sempre vai. Como assim? Eu vou na missa porque é um mandamento, porque sem isso eu perco a salvação. É o mínimo que eu tenho que cumprir com Deus, não porque alguém falou que eu tenho que ir. Né? Então, outra coisa, né, que na nossa sociedade moderna as pessoas, o mundo perdeu, que é um conceito chamado finalidade. A gente tem uma finalidade, as coisas têm uma finalidade. E se aquela finalidade que a gente está buscando, que é o céu, né? Amém? Todo mundo aqui quer o céu. Então, se essa finalidade que a gente está buscando, a gente faz alguma coisa e essa coisa não vai nos levar para lá, o que você está fazendo, criatura? Não dá, né? A gente tem que né? Medir as coisas, ponderar, vamos lá, é isso aqui que eu quero, então não dá, né? Então vamos ver aqui onde é que eu tô indo. Enfim, são mandamentos, é o básico para nossa salvação, tá? Então a gente vê assim, sei lá, pessoas que passam a vida inteira indo para a igreja, ou pessoas que é até catequista, o cara, 20 anos catequista, e você fala, meu irmão, qual que é o terceiro mandamento dele? Ele vai olhar, qual é o terceiro mandamento mesmo? Ele, putz, ixi. O terceiro mandamento, gente, guardar domingos e festas, ir à missa, a gente precisa ir à missa, não só nos domingos, claro, que a gente tem assim, ó, na igreja, na liturgia, a gente tem alguns dias de celebração. Alguns dias deles são memória. Quando a gente lembra de algum santo, de algum, sei lá, tem a basílica, né, que a gente faz uma festa e tal, esses dias são dia de memória. Depois a gente tem os dias de festa, quando é o dia daquele determinado santo. Depois a gente tem as solenidades. Solenidades são festas maiores, como, por exemplo, a apresentação do Menino Jesus no templo, a anunciação de Nossa Senhora, são festas maiores. Mas não necessariamente a memória, a festa e a solenidade vão ser um dia de preceito. O que é preceito? É o dia que a gente vai na missa que cumpre o terceiro mandamento. Né? Nem todo dia de festa é um dia de preceito. Então, a igreja coloca alguns dias de preceito, que são esses que a gente precisa ir para cumprir com o terceiro mandamento, que é o guardar domingos e festas. Quando eu estava começando, antes de eu me atentar a esses pontos, eu falo assim, putz, hoje é festa de Santa Teresa d'Ávila. Nossa, não fui na missa, estou perdido. Nossa, meu Deus do céu. Não, mas Santa Teresa d'Ávila não é dia de preceito. A gente tem que ver quais são os dias que a igreja coloca de preceito. Normalmente, no ano inteiro, fora os domingos, é claro, né? Todo domingo é preceito, mas no ano inteiro são sei lá, tipo 13, 12, é muito pouco, é muito pouco. Então é super tranquilo da gente cumprir isso, tá? Os deles são alguns deles, né? O Natal, o dia de Corpus Christi, esses mais básicos, né? Mais comuns que a gente vê, né? na missa. Então, enfim, já me até extrapolei. Enfim, vamos lá. E o último é os sacramentos. Por que o sacramento é tão importante? Porque é através dele que a gente tem acesso à salvação. Jesus Cristo, ele morreu por todos na cruz, no Calvário. Amém? Amém. Ele morreu por todos nós. Oh, glória, aleluia. Tá bom, beleza, mas e agora? Só porque ele morreu lá, pronto, não precisa fazer mais nada. Vamos curtir e tal. Não, não é assim, criatura. Não é assim. Ele morreu por todos nós, sim. Mas é que nem no casamento, lembra? Vale só a mulher fazer as coisas em casa, trabalha e tal, e o maridão fica lá bonitão, sem fazer nada. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu nem casei ainda e não dá certo. Eu vou ficar aqui, a gente, né? Ela vem para cá de vez em quando, eu vou para lá e tal. Se eu não dividir ou não tomar frente, fazer as coisas, não, amor, eu cuido de você, tal, massagem, não sei o que, tal, não, eu seco seu cabelo, né, tal, aquelas coisas, né, que a mulher gosta. E se eu não fizer isso, acabou, filho. Eu tô na roça.
Eu tô na roça. Agora imagina depois de casado. Tá perdido, tá perdido. Então, tem uma mão lava a outra, né? Ele fez a parte dele, que foi a mais difícil. Ele carregou os pesos dos pecados de todo mundo. Ele sangrou até a última gota. Ele sangrou até não ter mais sangue. E depois que não tinha mais sangue, furaram ele, saiu água. Então, ele fez o mais difícil. E para ele, ia ser muito mais difícil do que. Tipo, se a gente fosse passar por isso, a gente já ia ser difícil e a gente não ia aguentar. Mas para ele é muito pior. Por quê? Porque o pecado ele nos dessensibiliza, ele nos tira a sensibilidade, até intelectual, emocional. Agora, do corpo também. Agora, imagina ele que não tem pecado nenhum. Ele que é a pura vida, que é o puro amor. Ele seria capaz de sentir muito mais dor do que qualquer um. Então, ele fez o mais difícil. Mas agora a gente tem que fazer a nossa parte, que vamos concordar, né? O que a igreja coloca aqui para a gente fazer é ridículo. É ridículo. Vamos concordar, vamos ser franco aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, os sacramentos, eles nos dão acesso à nossa salvação, sobretudo a Eucaristia, que é o sacramento por excelência. Sacramento significa sinal de salvação. Qual que é o nosso sinal de salvação? Jesus mesmo falou, eu sou o pão vivo descido do céu, quem não come na minha carne não bebe meu sangue, etc, etc. João 6, né? Evangelho de São João 6, ele faz esse discursão que tem uns 50 e poucos, 60 versículos, sobre a Eucaristia. Então, a Eucaristia, sacramento por excelência. Depois, a confissão, é onde a gente se purifica dos nossos pecados. Então, é extremamente importante. Ele não ia fazer a confissão à toa, não ia. Assim, toda a paixão, todo o sacrifício de Jesus foi para que nós tivéssemos os sacramentos, para a gente pudesse se salvar. Então, Jesus mesmo, ele institui os sacramentos em momentos diferentes ali do Evangelho. Não tem um momento que ele chega e fala, agora eu estou instituindo os sacramentos, ok? Chega, corre aqui. Pera, um minutinho, pessoal, um minutinho. Não é nada, filho, é o vaso que caiu. Ai, meu nossa, doutor, aqui. Meu Deus do céu. Aqui do chão, Perdão, gente, aqui minha avó tá aqui, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela, mas bom, enfim. Então, sacramento extremamente importante, tá? E é um sacramento que hoje é 100% banalizado, é até mais que o batismo. É um sacramento que, assim, foi jogado para lá do lixo, tem pelo menos uns 100 anos, que é o sacramento do matrimônio, gente. Pelo amor de Deus. O cara lá que vai virar padre, ele fica 10 anos estudando. Eu tenho um conhecido que ele foi lá no seminário, né, e tal, para ser padre. Ele foi de novinho, ele já com 16 anos ele já sabia que ele queria ser padre e tal, começou a estudar. Agora ele está na França, está estudando lá e tal, não sei o que, para adiantar, né, o processo dele, etc. E o cara, para ter uma família, não faz nada, não? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É por isso que a gente está nesse barco sem fundo aqui, por isso que a gente está nesse buraco. Vamos, né? Principalmente os homens. Os homens, meu Deus do céu. É porque as mulheres, pelo menos, ainda vai na igreja, né? Os homens dá até vergonha. Dá até vergonha. Às vezes eu chego em aluna minha e falo assim, pô, vamos rezar na sua casa, né? E tal, não sei o quê. Vamos lá. O pessoal até desconversa, né? O que você tá falando? Não, peraí, eu tenho que ir, meu peixe precisa tomar um banho. Não, gente, calma aí, vamos lá, né? Vamos lá, por favor, né? Deus, se ele quer, ele ama a gente. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E ele quer a nossa salvação. Vamos lá, a gente tem que querer também, né? Não é bem por aí. Então, é isso. Sacramentos, já até falei demais, já tá passando o horário e eu não cheguei nem metade no que a gente tinha que responder aqui. Então, quem é Deus? A gente vai ver a questão da Santíssima Trindade, a gente vai lidar, né, como age cada um dos deuses, como a gente pode diferenciar cada um deles, né, não dos deuses, mas cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, né, cada uma é atribuída uma coisa a ela. E nisso já falei bastante com eles, nas virtudes teologais, né, eu vou entrar mais... na verdade, nesse canal aqui, né, que eu vou postar esse vídeo, eu tenho lá um compiladinho das virtudes teologais. Eu gasto um tempo ali explicando melhor e tal. Quem puder depois dar uma olhada aqui, tá bem bacana, tá certo? Então, o propósito da vida, né? A gente já viu a questão da finalidade, e como viver nessa verdade, como a gente aplica isso na nossa vida, uma questão que hoje as pessoas, nossa, tem uma dificuldade imensa, mas como assim? Tal. Não.
É muito simples, a gente só precisa querer um pouquinho, né? Ir lá, né, de pouquinho em pouquinho, no que a gente pode. Eu comentei isso com o Davi, porque o Davi, ele foi muito bacana que ele veio me agradecer. Ele falou assim: Poxa, Gui, obrigado, né? Eu tô tendo mais vontade de ler a Bíblia, eu quero conhecer mais de Deus, está sendo muito bacana e tal. Eu fiquei muito feliz mesmo. E ele falou assim: Poxa, né, tal, mas o que, que eu faço assim, meu irmão? Faz o que você pode. Se o que você pode é ler um pouquinho mais a Bíblia, ótimo. Se o que você pode, porque não tem como exigir, sei lá, quantos anos ele tem? 16? Não dá para exigir tipo, de 16 anos que vai para a escola e tal, pô, para ele ir na missa todo dia, para ele se. Não orna, sabe? Não casa, não dá. Então, cada um na sua responsabilidade, né? Na sua idade. Agora, sei lá, eu me esforço sempre que eu posso para ir mais cedo para o trabalho. Tem uma paróquia lá, inclusive lindíssima, né? Então, quando eu preciso, eu me confesso, né? Fico ali um pouco em adoração, tal. São sacrifícios que a gente precisa fazer, né? Mas enfim, vamos lá para a gente ler o Evangelho, porque senão vai. Esses aqui são os nossos patronos, né? Eles vão acompanhar aí o nosso conteúdo ao longo desses encontros. A igreja tem mais de 20 mil santos, né? Um pouquinho mais. Dentre esses santos, tiveram alguns que se dedicaram mais para a questão do conhecimento da sabedoria. Dentre eles que se dedicaram mais, a igreja destaca 32, salvo engano. E a igreja chama eles de santos doutores. Por que doutores? Porque eles colaboraram com o conhecimento que Deus lhe concedeu de colaborar com a doutrina da igreja. Né? Então, cada um dos doutores eles têm um título, né? Santo Agostinho, ele é o doutor da graça, porque ele trata sobre a salvação através da graça. A salvação não é um presente. E ele discorre isso, ele foi um padre, ele foi bispo, né, inclusive, do início ali da Idade Média, né, no século V, 430 e pouco, mais ou menos, foi um dos maiores, assim, na verdade todos eles aqui foram gigantescos, né, mas a igreja dá ênfase a Santo Tomás e São Boaventura, né? Mas inclusive Santo Agostinho foi importantíssimo para Santo Tomás. Santo Tomás usou muito de Santo Agostinho para estudar, né? Para entender mais da teologia da igreja e tal. Santo Agostinho ele é o mais antigo, né? Dentre todos eles. Então enfim, né? Então Santo Agostinho vai nos acompanhar, vou me basear em algumas coisas dele aqui e tal. E Santo Tomás é o mestre por excelência da igreja. A igreja, né, na questão dos santos, os doutores, né? Todos eles têm coisas incríveis sobre a doutrina, né, sobre Deus, sobre a igreja. Inclusive, eu queria que a Hilda tivesse aqui, mas eu tinha separado um texto de Santa Idelgarda, da onde vem o nome dela, né? Foi uma santa gigantesca, assim, incrível, meu. Eu tava lendo, eu fiquei, meu Deus, eu até mandei pra Sheila, falei assim, Sheila, você sabia disso? Meu Deus do céu, que negócio incrível. Então, assim, foi uma baita de uma santa. Ela era da Alemanha ali, num lugar assim, tipo, ela morava num lugar alto e não tinha como as coisas chegar lá, né? Pô, Idade Média, né? Século X, extremamente difícil as coisas e tudo. Só que do nada ela começa a escrever um monte de coisas sobre diversos assuntos, diversos temas e de uma preciosidade, assim, de um rigor intelectual incrível. Ela recebe revelações de Deus, é uma coisa fantástica. Quem puder depois dar uma pesquisada, Santa Idelgarda, tem o filme, falam que não é tão fiel quanto de fato foi, mas dá uma olhada no site do Padre Paulo Ricardo, tem um texto lá, Santa Idelgarda, Visionária das Almas, é incrível. Então, São Tomás de Aquino ele vai ser o mestre da igreja. A igreja vai fazer da teologia e da filosofia de Santo Tomás como a filosofia dela, né? A filosofia da igreja, assim, de uma importância gigantesca. Santo Tomás de Aquino, importantíssimo, e até pedi a intercessão dele aqui, quando a gente começou a fazer a nossa oração. Depois São Boaventura, outro gigantesco, ele foi franciscano, viveu ali, ele é basicamente contemporâneo de Santo Tomás, eles inclusive se conheceram, foram amigos até, se conheceram, São Boaventura acho que era 2 ou 4 anos mais velho, e era assim, gigantesco. O Santo Tomás se aprofundou mais em Aristóteles, né? Ele fez
ele se aprofundou numa filosofia aristotélica e trouxe isso para a igreja. O Santo Tomás ele é responsável por usar do Aristóteles para a teologia da igreja. Aristóteles, já 400 anos antes de Cristo, ele já tinha uma visão muito parecida com o que a igreja tem. E é por isso que a filosofia clássica ela é tão bela, né? Porque ela se aproximou muito da verdade. Então, Santo Tomás ele faz disso e usa de instrumento para casar a filosofia com a teologia, né? Ele é famoso também por unir a questão da fé e da razão. A razão e a fé, na concepção de Santo Tomás, são algo que andam juntos. E a fé pede a razão e a razão pede a fé. Elas andam juntas. Tem um documento, inclusive, do Papa São João Paulo II, que trata sobre esse assunto chamado Fides et Ratio, que é fé e razão em latim. E São Boaventura, então, incrível, ele é chamado... eu não falei de Santo Tomás. Santo Tomás é chamado de o doutor angélico, porque ele trata de uma forma magistral a respeito dos anjos. E São Boaventura, o doutor seráfico, porque a teologia dele é voltada muito para a trindade, né, como vai dizer aí no slide. Então, ele ser voltado para a trindade faz eles pensarem, poxa, o que é mais próximo da trindade? É os serafins. Os serafins é responsável pelo louvor a Deus, né, a adoração do mais alto que tem do céu, e eles são responsáveis por isso. Então, colocar aí São Boaventura, o doutor seráfico, por conta dele tratar da trindade. E Santo Antônio, nosso padroeiro, foi outro muito usado por Deus, incrível, gigantesco. Ele tem o título de doutor evangélico, porque ele tinha um amor gigantesco pelas escrituras. Claro, todos eles, mas Santo Antônio era especial. E ele foi intitulado não lembro se era pelo Papa ou um bispo da época, de Arca do Testamento, porque ele sabia todas as escrituras de cor. E ele usava muito das escrituras na hora de pregar, né? Já Santo Tomás, ele não vi muito, né, a questão da pregação dele, porque ele é muito voltado mais para os estudos, né? Para a filosofia. Ele escreveu muito. Na época de Santo Tomás, o tanto que ele escreveu era impossível ele ter escrevido, mas escreveu, né? E tá aí. Esses são os santos doutores aí que vão acompanhar o nosso apostolado aqui. Então vamos lá para o Evangelho, já está passando do tempo, né? Eu não queria tomar a noite de vocês aí, então já vamos para o Evangelho. Abram aí comigo no Cego de Jericó que vocês leram. No capítulo 18, né? No 35 ao 40 e 35 ao 43, isso. Então, no 17, a gente vai já ter a primeira etapa da oração, que é a humildade, a virtude da gratidão. Deus cura, vocês já devem ter ouvido falar, Deus cura esses 10 leprosos. E só um volta para agradecer. Ele cura esses 10 leprosos e ele volta para agradecer e Jesus pergunta, cadê os outros? Então, isso é muito importante, gente. A questão da gratidão. A gente precisa se voltar a Deus na oração como esse leproso. Gente, um leproso, ele era tipo assim, acabou sua vida, acabou. Você só vai agonizar e sofrer e só, pro resto da sua vida. Era isso. E Jesus pega 10 ali e cura. Não, absurdo. Só que um coloca Jesus num lugar especial do coração dele. E nisso ele volta para Jesus, ele se aproxima de Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer. O primeiro passo da nossa oração, se aproximar do Senhor, com a ciência de que sem ele a gente não é nada, sem ele a gente só sofre, sem ele a gente só agoniza, sem ele não tem nada de bom. Nada. Então, depois a viúva persistente, a virtude da perseverança. Pedir com humildade e pedir sempre. Essa viúva persistente, ela pedia e o juiz não queria ouvir. Ela queria que o juiz fizesse justiça para ela. E de tanto ela pedir, o juiz decide assim conceder. Então, a persistência.
Então, recapitulando, a gente deve pedir com humildade, se voltando para o Senhor e fazendo dele o centro da nossa vida. E depois, pedir com perseverança, pedir sempre. Lembra que eu disse que a gente iria ver como a gente deve fazer uma oração infalível. Esses são os passos. Pedir com humildade e se voltando para o Senhor de coração. Pedir com perseverança, pedir sempre. Deus gosta de testar até onde a gente consegue ir. E normalmente a gente não chega tão longe assim. Então, pedir com perseverança. Depois, o jovem rico, desapego. A gente não pode pedir as coisas para Deus, claro, né, pensando no material, ou a gente até quer alguma coisa mais espiritual, mas a gente ainda tem certos apegos. Deus ele nos mostra que o apego tem que cair por terra da nossa vida, ele não nos acrescenta, ele não é bom. A gente precisa praticar o desapego e pedir para ele, né? Claro, é uma coisa que ele, sem dúvida, vai nos atender. E vamos lá para a cega de Jericó, né? O cego de Jericó. O que acontece? Ele escuta Jesus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ou seja, era uma pessoa sem perspectiva, sem esperança, acabou. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele depositou uma confiança inabalável num homem que ele ouviu falar. Essa confiança inabalável é o que fecha essas virtudes que a gente tem que ter para atingir a oração infalível. Vamos continuar. Os que vinham na frente dele repreendiam rudemente para que se calasse. Então imagina, o cara já estava todo cego, todo mendigo, aí chegou uns caras, deu, cala a boca, você é um cego, bate nele e tal, não sei o quê. Então, só que mesmo assim, vamos lá, mas ele gritava ainda mais forte, perseverança. Então a gente já viu a primeira parte, né, que é a questão da humildade. Ele se voltou com humildade para o Senhor, assumindo o lugar dele de nada. E é assim que gente, enquanto a gente não assumir o nosso lugar de nada, a gente não vai ter plantado a sementinha da humildade do nosso coração. E é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse hoje aqui, em nome de Jesus. A sementinha da humildade, porque no livro de Tobias, salvo engano, no capítulo 14, vai falar que a origem de todo o mal é o orgulho, é a soberba. E o oposto do orgulho, da soberba, é a humildade. Se coloque diante de Deus, fecha a porta do seu quarto, fica no seu momento de oração, se vai ser com a família, com o esposo, não importa. Se vai ser sozinho, no banheiro, sei lá, não importa. O que importa é fazer. Então, se coloque diante do Senhor como nada que nós somos. O ser humano é nada. Ele não pode nada, ele não controla nada, ele não tem poder de nada. A gente depende 100% de Deus. A gente precisa se colocar assim diante dele. Vamos continuar. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que quereis que eu faça? Mas já não era óbvio? Ele era um cego e estava gritando. E Jesus vivia fazendo milagre. Qual que é a dúvida? Jesus, Deus quer que nós nos expressemos a ele de todas as formas possíveis. Ele fez o gesto. Ele foi até ele e gritou. Depois ele falou. Né? Ele fala, Senhor, que eu veja. Então, a gente precisa falar e a gente precisa se expressar a Deus de todas as formas. Então, por exemplo, a gratidão que a gente disse no início, a gente expressa a nossa gratidão a Deus, por exemplo, sei lá, servindo a nossa família. Por exemplo, eu cheguei aqui do serviço, né? Eu pego o ônibus e tal. Poxa, mas sei lá, se tivesse alguma coisa ali na cozinha para fazer, os meus avós estão ali, estão rezando.
Aí fala assim, poxa, eu vou lavar aqui para eles, né? Porque isso é a questão do amor, do agradar. Pensa aí, pensa no marido e na esposa. Tá, sei lá, a mulher tá lá, tá toda cansada, tá, o cara veio do trabalho. Mas ele vai querer fazer esse agrado, porque ele ama, porque ele quer ver, sabe? Porque ele quer ver ela bem, tem que ter esse brilho no olho, tem que ter, sabe, café da manhã na cama, presente, massagem, tal. É isso. A gente tem que ter isso com Deus. Tem que fazer esse agrado. Por quê? Porque a gente ama. Ou pelo menos a gente quer amar, né? Pelo menos, porque o ser humano não tem capaz disso, não tem capacidade, porque ele é muito ruim, mas Deus, como ele habita em nós e ele quer que nós nos aproximemos dele, ele vai nos dar essa capacidade. Mas como que a gente faz? A gente faz tentando. Esse cego tentou. Mandaram ele calar a boca, talvez até bateram nele, mas ele não desistiu. Então a gente deve tentar. E a gente faz gestos, né, para mostrar que ama. Claro, estou falando aqui, né, dos outros, mas você pode fazer um gesto desse com o próprio Jesus. Deixa de fazer alguma coisa, sei lá, que não vai acrescentar muito na sua vida, que nem ficar 3 horas no TikTok, 2 horas de Instagram, sei lá, fica 30 minutos pelo menos com ele no sacrário, ele vai ficar muito mais feliz. 30 minutos, 5 que seja. Mas não gasta a sua vida nessa porcaria de celular que hoje toma o mundo. A média hoje de brasileiro que fica no celular é mais de 3 horas. 3 horas. E aí o nego vai lá para ajoelhar diante do sacrário, fica 30 segundos, não, já tá bom. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas enfim, vamos lá. Ele fala, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê, tua fé te salvou. Imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Ou seja, aquilo que eu disse no início, o compartilhou. O compartilhar. A graça que ele recebeu ali, de alguma forma, atingiu os outros. E é essa a finalidade da coisa toda. Essa é a finalidade da oração, desse encontro, de tudo. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Nesse trecho, do 35 ao 46, ao 43 do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, é todo esse compiladão aí de virtudes que a gente precisa para atingir a oração infalível. Tá certo? Eu vou encerrar a gravação aqui. A gente ainda vai fazer a nossa oração. Então, se você está escutando em casa, faça a sua oração também, antes e depois, tá? Claro, é preferível. Se não der, paciência, mas se você puder, já é melhor, né? Faz a invocação do Espírito Santo, pega um caderno para anotar, sei lá, pega a Bíblia, mas acompanha isso que vai fazer muito bem para tua alma, tá certo? Então, eu vou parar de gravar aqui. A gente aqui vai fazer a oração, beleza? Valeu, tchau, tchau, até mais. Parou? Não parou.